Amém. Boa tarde, a paz. Hoje pela manhã, nós também oramos pelas crianças, também tivemos essa apresentação linda dessas princesas de Deus, né, irmãos? E essas princesas do Senhor são princesas e futuras mulheres de Deus. E é importante que a gente ore por... Hoje pela manhã eu me assustei a quantidade de criança que tinha aqui, mas tinha muita criança, né? E nós estamos orando, e estamos inclusive tendo períodos de oração durante a semana. Nós temos um relógio de oração, uma agenda de oração pelas crianças. Por todas as crianças, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, sim ou não, irmãos? Nós estamos vendo que terrível é o ataque hoje. Como o inimigo planejou definitivamente que ele vai influenciar as crianças, vai perverter a mente e a identidade das nossas crianças, sim ou não, irmãos? Confundir a criança no seu, não no seu gênero, mas no seu sexo, né? Então, eu postei essas lindas princesas do Senhor, né? É tão lindo, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu fico emocionado e às vezes estou na porta e como eu gosto de abraçar as crianças, de brincar com elas, eu vejo essas meninas pequenininhas, vestidinhas como se fosse uma senhorita e com uma bolsa pendurada assim do lado, né? E eu digo, você parece uma mocinha, e elas já desde essa idade já recebe um elogio desse assim, né? E é tão lindo ver o processo de Deus, a mão de Deus, né? Uma menina que é linda, a menina, desde pequena, ela tem a tendência de cuidar de uma criança, né? Ela tem uma boneca, ela tem um carrinho de boneca, ela faz a sua casinha, ela faz a sua comidinha, tem o seu fogãozinho. Não é que isso seja uma coisa, hoje parece que isso é uma coisa errada, né? Quando é uma opção da menina na sua criação, de cuidar já de um bebê, de ser mãe, né? E se você perguntar, esse é teu filho? Esse é meu filho, não é? E isso é tão natural, ninguém está ensinando a criança a fazer isso. É natural dela, é sua essência, é sua natureza. E querem perverter essa pureza, querem destruir isso, irmãos. E tirar essa pureza, essa coisa linda de uma menina ser uma menina, uma mocinha pequenininha, que anda com a sua bolsinha, esses dias eu brinquei com uma menina pequenininha, com a unha vermelhinha assim, e com os lábios pintados. Eu disse, como você está fazendo isso? Né? E ela ficou toda vermelha, porque eu estava dizendo que ela estava com a unha pintada, com a boca pintada. Mas eu disse, mas você está linda desse jeito, muito linda. E elas recebem isso com uma alegria, com uma paixão. Porque essa é a essência que nós não podemos tirar, essa inocência que nós não podemos corromper, irmãos. E os meninos, de serem esses caras brutos que correm para cima e para baixo, derrubando cadeira, atropelando todo mundo, com o joelho todo machucado. Né, irmãos? Esses meninos são fortes, que um agarrando o outro, puxando a camisa do outro. Querem perverter a essência do ser uma criança, como a criança é. Né, irmãos? Mas eu sei que nós estamos orando, mas nós estamos orando pelas crianças. E estamos clamando, ninguém vai perverter a mente dos nossos filhos. Não vão perverter a identidade dos nossos filhos. Eles vão ser o que Deus planejou para eles nessa terra. Amém, irmãos? Eu sou emocionado porque eu estava olhando essas meninas aqui de manhã eu chorei. E aí passou um irmão e disse, você já imaginou que daqui uns anos a tua neta vai estar aí? Eu falei, com certeza. Já estou vendo ela aí com o olhinho puxado. Né, irmãos? Já saiu um ultrassom aí, tem gente dizendo que só apareceu o nariz dela.
Quem será que ela vai puxar, né, irmãos? Então, eu estou tão emocionado. Eu quero que a minha neta seja uma linda princesa do Senhor. E que ela cresça assim. E que depender de mim, ela ganhou do tio uma roupa de Mulher Maravilha. Hã? Então ela vai ser uma mulher maravilhosa. Não uma mulher maravilha, é uma mulher maravilhosa. Amém, irmãos? E assim serão nossas filhas, mulheres maravilhosas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu agradeço a Deus porque nós compreendemos isso. E já está fazendo, e já está dando resultado, irmãos. Aqui, as orações da igreja, as reclamações que nós estamos fazendo, as manifestações que nós estamos fazendo, já está dando resultados. Essa semana, o MASP, o MASP, já colocou lá, numa exposição, que é uma exposição de nu e pornográfica, colocaram lá, proibido para menores de 18 anos, inclusive acompanhado pelos pais, proibido. Nem acompanhado pelos pais é permitido. Amém, irmãos? Então, já está fazendo efeito nossas reclamações e principalmente as nossas orações. As nossas orações. Então, eu louvo ao Senhor por isso. Orem por nós, continuem orando por nós. A semana que vem, mais precisamente na terça-feira, nós viajamos para Moçambique, e é a primeira vez que a profetisa vai comigo, né? Então, as mulheres já estão esperando, as mulheres moçambicanas. Inclusive, ontem eu falei com o pastor de Moçambique, ontem à tarde passei conversando com ele um tempo, fizemos o planejamento, e aí no final, ele sempre diz assim para mim: apóstolo, manda um abraço para nossa mãe, e diz para ela que nós a estamos esperando com muita ansiedade, nós queremos nossa mãe aqui. E estão falando da profetisa Vivian. Uma vez profetizaram que ela tem muitos filhos, né, irmãos? Eu só não imaginava que seria de todas as cores, né? Mas não se preocupe, porque eu também sou pai. E eles me abraçam e eles me chamam de pai. Eles têm uma cultura onde a pessoa que tem autoridade, e uma pessoa de autoridade, ela é muito respeitada. E eles respeitam demais e eles chamam de pai. Nosso pai está vindo nos visitar, o nosso pai vai estar aqui. Nós vamos nos reunir para ouvir o nosso pai. É interessante esse conceito, né, irmãos? Mas é um conceito cultural. Onde ainda há muito respeito de um pai pelo filho, e onde as pessoas mais velhas, as pessoas de idade, elas são muito respeitadas pela sua experiência de vida, pelos seus cabelos brancos. Elas são muito respeitadas, elas são ouvidas. Numa família, quando a avó, o avô, bisavó, quando alguém de idade fala, todo mundo se cala, e todo mundo ouve, e ninguém retruca. Igualzinho a nós, né, irmãos? Igualzinho nossos seus filhos estão hoje gritando com seus pais. Os filhos hoje estão ameaçando os seus pais. Os filhos hoje estão ofendendo os seus pais, irmãos. Nós estamos orando pela igreja, nós nos reunimos, e permitam eu falar sobre isso, porque vocês que estiveram aqui pela manhã vão ter que ouvir a mesma pregação. Mas os que estavam de manhã não ouviram o que eu estou falando agora, né? Mas, na verdade, nós estamos reunidos, pastores, nós estamos orando, e nós estávamos perguntando como vamos fazer, o que nós vamos fazer, como vamos, daqui para frente, tratar, ensinar nossas crianças, que tipo de material nós vamos usar, porque nós precisamos preparar as nossas crianças para essa loucura que está acontecendo aí fora. E sabe, irmãos, qual foi o problema que nós nos deparamos? Que o problema não está na criança. O problema não está na criança. O problema está nos pais. Hoje, a criança quer vir à igreja e os pais não querem trazer. Não querem ou não podem. Eles estão dizendo, não podemos, nós temos tal coisa, nós temos que ir em tal lugar, nós temos que fazer tal coisa. E as crianças
querem vir à igreja, as crianças querem fazer parte de um grupo como esse de princesas do Senhor dançando aqui. Você não sabe como isso tem importância na vida de uma criança. Eu cresci na igreja, eu participei de tudo. Tudo estava lá. Eu participei, não era como hoje, né, irmãos? Mas eu participei de jogral, eu participei da escola dominical, classe de criança, tudo que acontecia eu queria estar no meio, eu era tão metido. Mas aquilo me formou meu caráter, formou a minha espiritualidade. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E ela nunca se desviará dele. Por exemplo, nós temos o Denis, está vendo o Denis lá? Ó. O mestre está aqui hoje, né, mestre? O mestre está nos visitando hoje, é visitante hoje aqui. O Denis tem 32 anos, mas o Denis nunca cresceu na sua mente. Ele tem uma mente de uma criança de 3, de 4 anos, ainda. Ele é uma criança especial. Já não é criança, ele é um homem, ele tem 32 anos. Mas o Denis, se você falar para ele, olha a vara do apóstolo, ele sabe o que é. Porque uma vez eu distribuí varas para os pais corrigirem os filhos. E o mestre e a Regina levaram a vara para ir para casa. E falaram, essa vara o apóstolo deu para corrigir você. E ele nunca se esquece disso. Ele sempre que ele me vê, ele aponta o dedo para mim, a vara do apóstolo. E ele sabe. Ele é uma criança especial, mas aquilo ficou guardado em algum lugar da sua mente tão limitada, ficou guardado. E ele guardou aquilo, e ele guarda. E ele fala aquilo constantemente. Já se passaram anos. E ele não esquece. E é assim, irmãos, ensinar os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, ler a Bíblia para eles. Deixar, porque os nossos filhos estão vendo televisão, nossos filhos estão vendo as coisas, jogando videogame, mas a criança, ela tem uma imaginação. Deixa a imaginação da criança fluir. Quando você lê uma história bíblica para ela, deixa ela imaginar como meu filho fazia. Meu filho menor, a gente lia a história para ele da Bíblia. Aí ele falava, peraí mãe, deixa eu falar uma coisa. Aí Davi pegou a arma dele, a arma laser dele, e deu um tiro de laser no gigante Golias, e ele caiu, e a cabeça dele rolou. Não importa. A criança tem a sua imaginação, mas que ela imagine com aquilo que nós ensinamos, através dos princípios que ela pode aprender da palavra de Deus. Então tudo isso é tão importante, né, irmãos? E nunca se esqueça, nosso tema é a batalha do crente. E hoje é uma batalha, é uma guerra, não permitir que a mente dos nossos filhos seja corrompida, que a natureza, que a essência das nossas crianças sejam corrompidas por essas coisas que estão acontecendo hoje. Infelizmente. Né, irmãos? Então, como eu disse num domingo desses aqui, que nas escolas já estão dizendo, não chame a menina de menina, não chame o menino de menino. Dizendo aos professores, instruindo aos professores, não chamar a menina de menina e o menino de menino. Chame de criança, criança, e pronto. Quer dizer, você não é nada, você é uma criança, você não é nada. Ou você não pode dizer para uma criança, seja o que você quer ser. Porque uma criança não é capaz ainda de decidir, de saber se quer, irmãos. É corromper uma inocência, é expor a criança a algo que ela não tem condições. Hoje pela manhã eu dizia, eu fui uma criança, de alguma maneira eu tive problemas, mas eu fui uma criança que fez o que toda criança deveria fazer, brincar, correr, se machucar, ralar o joelho, ralar o cotovelo. Sim ou não, irmão? Hoje parece que ninguém... Hoje a criança vai brincar com joelheira, tornozeleira, capacete. Parece um astronauta. Então nós precisamos realmente deixar as nossas crianças serem crianças. Amém? Isso é muito importante. Dando essa introdução, hoje nós terminamos nosso tema.
a batalha do crente, hoje nós terminamos. Domingo que vem não é o primeiro domingo do mês, irmãos? Meu Deus. Tem mais um domingo. Esse mês não acaba mais. Ô, mês terrível, meu Deus. São 5 domingos. É muito domingo. Mas bom, eu termino, né? Porque domingo que vem eu estarei em Moçambique, na África, irmãos. Então eu não vou poder estar aqui. Falando esses dias, falando sobre a batalha do crente. É uma batalha, por que a batalha do crente? Porque não é a batalha de todo mundo. Porque não é uma batalha que todo mundo tem. Muita gente não está lutando contra imoralidades, não está lutando porque as pessoas estão envolvidas, as pessoas aceitam, as pessoas, para elas são normais. Mas o crente tem uma luta contra a imoralidade, contra o pecado. Né? Nós falamos sobre a luta da carne contra o espírito, não o espírito homem, mas o espírito de Deus. A carne luta contra as coisas do espírito. Contra as coisas de Deus na nossa vida. Nós falamos sobre uma luta real, que tem um inimigo que é real, não é um inimigo fictício. A Bíblia fala sobre um inimigo que nós enfrentamos, sobre 3 inimigos que nós temos: a carne, o mundo e Satanás. Satanás é real, não é um ser fictício. Ele é real. Jesus gastou um terço do seu ministério lutando, batalhando essa guerra espiritual, lutando contra o inimigo, enfrentando a oposição do inimigo. Então, irmãos, falamos sobre a oração como uma arma de guerra nessa batalha, talvez a arma mais importante, a oração. Jesus orou, Jesus nos ensinou a orar, Jesus ensinou para nós que nós podemos vencer qualquer batalha e qualquer guerra através da oração. E hoje nós vamos falar sobre a batalha que ocorre, a guerra que ocorre em nossa alma. É um tema muito extenso. Teríamos que ter 3 dias direto aqui para falar sobre isso, um seminário, um congresso, porque é um tema muito extenso, tem muitas coisas, mas nós vamos tentar resumir isso até a meia-noite. Eu vi o seu sorriso amarelo, viu, irmão? Mas nós vamos tentar resumir isso no tempo pouco que nós temos. Hoje pela manhã nós avançamos um pouco, o povo estava feliz, ficou aqui, né, irmãos? É mais tranquilo pregar à noite, a gente tem mais tempo, de manhã é mais, né? A gente sabe que pode ir até 1 da manhã, 2 da manhã. Eu estava pesquisando e encontrei algumas reportagens sobre o que está acontecendo no Brasil. A partir de uma reportagem que eu vi, eu comecei a procurar e a pesquisar. E eu descobri que o Brasil hoje é o 8º país do mundo com o maior número de suicídios. No site do Congresso Nacional tem uma estatística, porque eles estão preocupados com isso. O governo, o Senado Federal, eles estão preocupados com essa situação. Essa é uma estatística da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Eles estão preocupados com isso. Isso é uma realidade no nosso país que talvez a gente não tenha acesso a isso. Mas é uma realidade hoje, e principalmente porque cresceu assustadoramente o índice de suicídio entre pessoas de 15 a 24 anos. De 15 a 24 anos. Entre a nossa juventude. E nesse site do Senado Federal, eu encontrei uma estatística que diz que hoje no Brasil morre ou se suicida uma pessoa a cada 45 minutos. A cada 45 minutos. E no mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Você conta 40 e tem alguém se suicidando no mundo. Então, irmãos, mas tudo isso ainda não nos assusta tanto quando a gente começa a descobrir quais são as razões desses suicídios. E a maior razão desses suicídios é a depressão. São os problemas emocionais, como o medo, a insegurança, o temor, a culpa, enfim, todos os problemas, todas as batalhas decorrentes das emoções produzidas pela nossa alma.
o homem se tornou alma vivente. Em Gênesis diz que Deus soprou sobre ele o fôlego de vida. Deus formou o homem do pó da terra. Esse homem tinha um corpo, mas ainda não tinha nada. Deus soprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma vivente. É interessante, porque a gente era pó, se tornou alma vivente. Aí a gente é alma vivente, quando a gente era pó, recebeu o fôlego de vida, se tornou alma vivente. Nós somos alma vivente, vamos perder o fôlego de vida e vamos voltar a ser pó. Sabia disso? É bom você saber. Então, todos nós sabemos que nós somos seres tripartidos. O que quer dizer isso? Nós temos 3 partes, assim como Deus. Assim como Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, assim nós também somos seres tripartidos, somos espírito, corpo e alma, ou alma e corpo. Nós, os cristãos, podemos dizer que nós somos espírito, nós temos uma alma e vivemos num corpo. E andamos, nos locomovemos, nos comunicamos com o mundo através de um corpo. Então, é justamente a alma, a parte do homem mais atacada, porque o espírito daqueles que nasceram de novo, é aí onde nós temos vida. Nós estávamos mortos e veio Cristo, nascemos de novo. Isso acontece aonde? Isso acontece no nosso espírito. Em nosso espírito. É um lugar de termos comunhão com Deus, é onde está o nosso coração, onde a Bíblia algumas vezes chama de nosso coração, e tudo o que Deus quer é o teu coração. Ele quer mudar, transformar o teu coração, mas aí, irmãos, nossa alma precisa ser restaurada, precisa ser curada, precisa ser transformada. As nossas feridas, nossos traumas, nossos temores, não muda imediatamente após recebermos a Cristo. Nós recebemos a Cristo, nascemos de novo, e agora vamos ter que começar a lutar com um monte de situações em nossas vidas, geradas pela vida sem Deus, pelo pecado. A alma do homem sofreu muita agressão por causa do pecado. Tanto é que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Isso está em Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós vivemos um mundo que agride, que o objetivo é agredir constantemente nossa alma. Quantas vezes você está assistindo televisão e passa alguma coisa, e você quer ficar mal, irmão? Você quer ficar deprimido? Fica vendo jornal na televisão, assiste esses meios sensacionalistas aí, que é só morte, é só sangue, é só desgraça, e você assiste isso meia hora, irmão, e você perdeu o seu dia. Te agride, te ofende, apesar de ser uma realidade. Uma realidade. Então, nós vivemos num mundo que agride, que o propósito é afligir a alma, né? E o salmista, ele diz assim, ó minha alma, porque você está aflita. A aflição, ela acontece em nossa alma. Hoje as pessoas vivem aflitas, hoje as pessoas estão desesperadas, hoje as pessoas estão vivendo, irmãos, como se fossem uma bomba ambulante. Por qualquer razão estão explodindo. Um menino, essa semana, um menino levou uma arma na escola e matou 2 colegas. Então, nós estamos vendo que há nós estamos vivendo num mundo extremamente opressivo. E nós já não podemos viver assim. Nós podemos permitir que essa aflição, que essa loucura entre na nossa casa, entre na nossa família, faça parte da nossa vida. Nós podemos fazer com que o nosso lar seja um lugar, um oásis, no meio de um grande deserto, no meio de uma grande guerra, um lugar de paz, um lugar de alegria. Amém, irmãos? Mas temos vários exemplos na Bíblia desse conflito na alma. Por exemplo, Jó. Jó disse assim, em Jó capítulo 10, versículo 1. Jó disse assim, a minha alma
Jó 10:1. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Na amargura da minha alma eu falarei, eu vou me expressar, eu vou me comunicar pela amargura da minha alma. Se a minha alma está aflita, se a minha alma está machucada, ferida, conturbada, é dessa maneira que eu vou me expressar, é dessa forma que eu vou me comunicar, é dessa forma que eu vou viver, é dessa maneira com que as pessoas vão me ver. Não é difícil ver as pessoas aflitas hoje, né? As pessoas afligidas, as pessoas perturbadas, elas estão entrando nos consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos. Entende? Alguém disse eu li alguém dizendo assim: você quer uma carreira que dá dinheiro? Seja psicólogo. Vai ganhar muito dinheiro. Então, Jó era um homem de Deus, Jó era um homem que amava Deus. No entanto, ele diz: a minha alma está aflita. Jesus, em Mateus capítulo 26, no versículo 38, Jesus disse assim: a minha alma está cheia de tristeza. A minha alma está cheia de tristeza, não teve repouso algum. Antes em tudo, tristeza até a morte. Tristeza até a morte. Isso é, Jesus estava com uma tristeza de morte. Na sua alma, ele estava atribulado, ele estava afligido. Ele estava passando por um momento de extrema dor, de extrema pressão. E ele era Jesus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7:5, 2 Coríntios 7:5, ele diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, em tudo fomos afligidos. Por fora, combates. Isso é, por fora, problemas, lutas, dificuldades, temores por dentro. Temores por dentro. Dentro, por fora, lutas, dificuldades, que é parte da vida, sim ou não? Quem não tem problema? Levante a mão. Eu não tenho problema nenhum. Se você levantar a mão, irmão, eu vou morar com você. Porque você dizer não tenho problema. Quem diz que não tem problema nenhum já foi para o céu faz tempo. Né, irmão? Porque todos nós temos problemas. A vida é difícil, os dias de hoje são difíceis. E sempre há problemas, sempre vamos ter problemas. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. E as aflições são problemas da alma. As aflições são situações que atacam nossa alma, que nos afligem. Agora, por fora, problemas, medo, temores por dentro. É com isso que precisamos tomar cuidado, que essa vida carregada, opressiva, essa vida difícil, de contas e contas e contas, e de problemas e lutas e dificuldades, não comece a atacar nossa vida, de maneira que nós tenhamos medo, temores terríveis dentro de nós, em nossa alma. Então, veja bem como as coisas são diferentes, né? A gente nunca prega a mesma coisa. Nunca prega a mesma coisa. Não sei, mas eu estou achando que eu estou pregando muito diferente do que eu preguei de manhã. Quem estava aqui de manhã pode confirmar isso. Então, porque na verdade, a pregação atinge um povo que Deus conhece. É um povo diferente, o da noite, não é? Então, Deus, a palavra de Deus para você, e Deus sabe que você é diferente daqueles que vieram de manhã. E você que veio nos dois cultos, você então é muito mais abençoado aí, né, irmão? Porque aí você pega os dois, né? Então, a nossa alma precisa ser curada, a nossa alma precisa ser restaurada. Nós entregamos nossa vida a Cristo, mas nós entramos num processo em que nossa alma, nossas feridas precisam ser curadas, nossos traumas, nossos temores. É um processo que se chama santificação. A santificação justamente é isso, é a restauração, é a cura da alma, é a purificação de Deus em nossas vidas, em nossas feridas.
Porque nossas feridas, nossos passados, nossas experiências não mudam automaticamente. Não somem simplesmente. Nós temos que tratar com tudo isso, nós temos que ser libertos, nós temos que ser curados, né? Os problemas emocionais de um crente, irmãos, a gente já crê que o crente não pode ter problemas emocionais, não pode se deprimir. Antigamente se cria que o crente não pode ter depressão, mas hoje está todo mundo doente, está todo mundo com depressão, pastores deprimidos, líderes deprimidos. Então, a restauração é um processo de santificação da nossa alma, que através do perdão que nós recebemos, o perdão que nós damos a outros, através do perdão, da palavra de Deus, da oração, da fé, do andar com Deus, da obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos sendo transformados. Uma coisa é certa, nós não podemos ser os mesmos, nem do passado, nem da semana passada, nem do mês passado, nem de ontem, nem de hoje de manhã. Se você esteve aqui hoje de manhã, você veio aqui agora, você já não pode ser a mesma pessoa, porque Deus já fez algo na sua vida, hoje de manhã, sim ou não? Deus já fez algo na tua vida. Deus está fazendo algo, você sai daqui com algo novo de Deus para a sua vida, e alguma coisa na sua vida vai ser transformada, vai ser curada, e algo novo vai acontecer. Diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam. Deus sempre tem algo novo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Cada dia, cada instante da sua vida. E nós não podemos ser os mesmos. Eu não sou o mesmo. Eu sou muito diferente. Graças a Deus. Né? Eu sou diferente em todos os aspectos. Se você ver minha foto lá de 30 anos atrás, você se assusta. Eu era magro que dava dó. Tinha só cabelo e nariz. Mas essa transformação não ocorreu só no meu corpo. Essa transformação ocorreu também na minha vida, no meu caráter, na minha vida com Deus, no meu temperamento. Então, irmãos, restauração é esse processo, né? Nós vivemos num mundo de muitas preocupações, de violências, de doenças, de dívidas. Sim ou não, irmãos? Os hospitais estão lotados de gente, As pessoas estão correndo aos hospitais, os remédios, as farmácias, irmãos, não tem negócio melhor para se abrir do que uma farmácia. Só na minha cidade lá, na nossa maravilhosa cidade, Sítio Caieiras, né? Nós temos na nossa avenida 5 farmácias, numa avenida. Tem uma farmácia de um lado, farmácia do outro lado, farmácia 200 metros, farmácia 100 metros, farmácia na subida, na descida, na esquina, em todo lugar. Tem farmácia no supermercado, irmãos, tem farmácia, só falta ter farmácia no açougue, tem farmácia em todo lugar, sim ou não? Porque as pessoas estão desesperadas. Hoje os ansiolíticos, os remédios que mais se vendem, são remédios para dormir, são ansiolíticos. As pessoas não conseguem dormir por causa do grau de ansiedade, de preocupação, de depressão em que elas vivem, porque a vida está extremamente opressiva. Quando eu era criança, foi uma época da nossa vida que a gente não tinha que se preocupar nem de pagar em conta de água e de luz, porque não tinha luz e a água era de poço. Hoje você paga a conta de luz, paga de água, telefone, celular, internet. Seu não, irmão? Internet, celular do filho, celular do vizinho, não, da sogra. Celular, não sei de quem mais. Né, irmãos? Hoje é extremamente, você sai, você tem que pagar o ônibus, paga o metrô. Agora muitos estão pagando Uber. Bom, enfim. Irmãos, falando em celular, né, irmão?
Jesus Cristo tratou com as pessoas. Jesus Cristo curou as pessoas. Jesus não curou apenas as pessoas nas suas enfermidades físicas. Jesus tratou na medida do possível, porque como Jesus, ele estava focado em ensinar, ele estava focado em ser o rabi, o mestre, ensinar os seus discípulos, preparar os seus discípulos para ganhar o mundo, para evangelizar o mundo. Algumas vezes Jesus tratou com algumas pessoas em especial, não somente no seu corpo curando, mas também na sua alma, Algumas vezes Jesus chamou de lado, como aquele cego, que Jesus levou a um lugar isolado, sentou com ele, e gastou um tempo com ele, conversou com ele, colocou as mãos sobre ele. Jesus colocou as mãos sobre, Jesus fez uma outra oportunidade, ele cuspiu, fez um lodo, colocou sobre os olhos de um cego. Por que Jesus fez tudo? Jesus precisava fazer isso. Jesus tocou um leproso, e era proibido pela lei tocar um leproso. Jesus tocou um leproso, as pessoas não podiam nem se aproximar de um leproso, e Jesus não somente se aproximou, mas como tocou num leproso. Era proibido pela lei, quem tocasse num leproso ficava impuro, tinha que ficar 7 dias se purificando, fora da cidade, porque o leproso era uma pessoa extremamente carente, extremamente doente na sua alma, porque era uma pessoa rejeitada, ele vivia fora da sociedade, ele tinha que viver fora da cidade, ninguém podia se aproximar dele. O leproso andava com um sininho, tocando, porque para as pessoas saberem que ele estava chegando, para que elas se afastassem. Jesus se aproximou, abraçou, tocou e o curou. Mas não curou apenas a sua lepra, curou também sua alma ferida, pelo desprezo, pela rejeição. Entende? Aleluia. Jesus curou Jesus não precisava tocar em ninguém. Jesus mandou Lázaro sair, Jesus não entrou lá no túmulo para tocar em Lázaro, não. Ele mandou sair e ele saiu. Ele estava morto, ele levantou e saiu. E de algumas pessoas, eu estava esses dias ouvindo uma reportagem dizendo que não foi algo simples. Naquele tempo, os túmulos ficavam nas rochas e eles ficavam lá embaixo. Ficava lá no fundo, lá embaixo. E aí, não sei como foi isso, mas Lázaro teve que subir todas aquelas escadas e tudo, enfaixado, pulando. Nunca vamos saber. Uma coisa é certa, Jesus não precisou tocar. Jesus falou. Jesus falava e os demônios obedeciam. Jesus dizia, fica curado, e as pessoas ficavam curadas. Levanta e anda, elas levantavam. Por que ele tocou em algumas pessoas? Porque ele estava tratando com a alma dessas pessoas, com a rejeição dessas pessoas, com o abandono dessas pessoas. Ele estava curando também seus corações. Então por isso ele fez um lodo, tocou e tudo. Por que Jesus fez isso? As pessoas perguntam, mas por que Jesus fez uma coisa tão estranha? Bom, primeiro, porque ele quer mostrar para nós que ele faz o que ele quer do jeito que ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Em segundo lugar, ele estava tratando com aquele homem. Era um cego de nascença. Provavelmente aquele homem tinha tanto trauma, tanta frustração, tanta rejeição na sua vida, nunca era limitado, não podia andar em muitos lugares, não podia enxergar, não podia ver as cores, as coisas, as pessoas. Imagina, que terrível. Por isso Jesus vem e trata com aquele homem dessa maneira, com tanto amor, toca na vida dele, abraça. Que Deus misericordioso. Por isso, irmãos, a depressão é uma batalha que hoje está na vida das pessoas, de todo mundo. Hoje pela manhã eu dizia que eu estava conversando com um pastor amigo, vocês conhecem também, o pastor Joiadas, ele é psicólogo. E eu estive com ele um tempo conversando, e ele disse para mim assim, eu não estou mais atendendo as pessoas, eu só estou atendendo pastores. E você não imagina a quantidade de pastores que eu estou atendendo, com depressão. Então, irmãos, já não podemos estar acusando as pessoas de que elas não são de Deus, que elas não amam a Deus, que é do diabo, porque essa é uma situação real que precisa ser encarada, e é uma guerra que precisa ser batalhada, mas nós cremos que a cura, que a libertação, sim.
em Salmo 77, de 1 a 10. Salmo 77, de 1 a 10, esse texto, ele é um texto impressionante. Salmo 77, 10, assim, de 1 a 10, perdão. Clamo a Deus por socorro. Presta atenção, irmão, olha aí, leia. Clamo a Deus que me escute quando estou angustiado. Busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos dias que se foram e nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Esse homem era um homem que cantava a Deus, era um adorador, ele era da família de Asaf, era alguém que conhecia a Deus, que amava a Deus. No entanto, ele estava num conflito, ele estava num grande conflito. Deus se esqueceu de mim, Deus já não me ouve, Deus me abandonou, Deus, a misericórdia de Deus já não tem mais, Deus já não me atende, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Irmãos, se há alguém com quem você pode se abrir o seu coração e falar o que você sente, esse alguém é Deus. Eu me lembro quando minha mãe morreu. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher simples, mas era uma mulher adorável. Quem a conheceu sabe disso. As únicas vezes que ela ficava brava é quando você vinha querer tirar o neto do colo dela, aí ela ficava brava. Algumas pessoas até hoje dizem, a sua mãe era um anjo, apóstolo, mas o dia que eu fui tirar o Gabriel do colo dela, ela ficou muito brava. A minha mãe era uma mulher espetacular, eu amava demais, e com 57 anos de idade, ela morreu. Do nada. Receber a notícia. Quando você tem alguém no hospital, alguém que está passando mal, está com uma doença mortal, alguma coisa assim na UTI, é uma coisa, mas do nada, recebeu a notícia de que ela passou mal, quando levaram para o hospital, chegou morta. Acabou. Eu vim, o velório foi aqui, e eu cheguei, eu estava muito mal. E eu chorava muito, porque eu amava muito a minha mãe. E um pastor, amigo, chegou perto de mim, que estava aqui, e falou assim, quando terminar tudo isso, você fecha seu quarto, se fecha no seu quarto, ajoelha, e fala tudo que você está sentindo para ele, mesmo que você tenha que reclamar com ele. Mesmo que você tenha que dizer para ele, por que o senhor fez isso? Por que o senhor não curou minha mãe? Pode falar, porque ele está pronto para te ouvir, seja o que for. Esse é o nosso Deus, irmão. Você pode se fechar, se ajoelhar e dizer para ele o que você está sentindo. Conta para ele as tuas dores. Conta para ele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Pode dizer, e ele vai te ouvir, e ele vai te consolar. Provavelmente, ele vai dizer assim, filho, é porque você tem que passar, mas você vai passar, e olha, talvez vá piorar, mas fica tranquilo, eu estou com você. Às vezes ele não vai dizer assim, não, fica tranquilo, eu vou tirar agora, você vai agora, ele não vai, talvez não, em algum momento ele não vai dizer isso, você vai passar por isso, você tem que passar por isso, mas fica tranquilo, eu vou estar aí, eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Esse é o nosso Deus. E aí eu fiz isso, fechei a porta do meu quarto, fiquei sozinho com ele e eu reclamei a beça. Eu reclamei a beça. Eu falei, tudo que estava dentro do meu coração, e isso me libertou, irmãos. Isso não permitiu, porque as pessoas às vezes quando sofrem uma perda, um abandono, elas se enchem de depressão.
É porque elas começam a ocupar a si mesmos, eu costumo dizer assim, que quando morre uma mãe que tem vários filhos, o pior filho é aquele que faz mais escândalo na frente do caixão. Sim ou não, irmãos? É o pior filho. O que fizer mais escândalo, gritar, espernear, desmaiar, minha mãe, foi o pior deles. Porque naquele momento tudo que ele está sentindo é culpa, remorso. Não é verdade, irmãos? E eu fui orar, falei com Deus, e isso curou meu coração, não permitiu que eu ficasse ressentido, embora com muita saudade, embora com dor, tristeza, pela perda da minha mãe querida, mas meu coração não se encheu de remorso, ou melhor, não se encheu de culpa, nem de amargura, muito menos contra Deus, porque de todos modos, se ela não está mais comigo, ela está com Ele. E eu acho que é muito melhor estar com Ele do que comigo. Né? Ela está com Ele, com o Senhor. Então, irmãos, hoje a depressão, ela é uma doença emocional comum, conhecida como a doença da época, dominante da época. Alguns estão dizendo que nós estamos vivendo a era da melancolia. Por isso, e isso se reflete em muitas coisas. Se por um lado, por exemplo, eu falava sobre a música, ele diz assim, porque eles eram músicos. Quem escreveu isso aqui era da família de Asaf. Asaf era músico, e ele diz assim, me recorda as minhas canções. Se reflete em nossas canções. Não é, irmãos? Hoje nós vivemos uma violência terrível, uma melancolia. Então, por um lado, você tem uma música que cita a violência, sim ou não? Que é o famoso, que você já sabe o que é. Bendito, né? Não tem nada de bendito, o funk. Que faz apologia à violência, e por outro lado você tem aí os pagodes da vida, né? Como que eu falei de manhã? A música na beira de um bar. Como que é o negócio? Na mesa de um bar, tomando toda, frustrado, porque perdi, porque sofri, né? Porque você me deixou, você me traiu, você me abandonou. Blá, 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 blá. É uma melancolia terrível. Você ouve essas músicas, dá uma tristeza, dá uma dó da pessoa que inspirou isso. Sim ou não, irmãos? Então, nós vivemos uma época em que em todas as idades há melancolia. As crianças, os adolescentes estão melancólicos. Isso se vê, irmãos, nas redes sociais. A melancolia. Outro dia, por isso que eu não tenho mais Facebook, graças a Deus, irmão. Porque eu não tenho perfil no Facebook, eu tenho uma página no Facebook que é diferente. Na página no Facebook você não precisa ver, você não vê nada do que acontece, graças a Deus. Porque às vezes alguns posts assim eu tinha vontade de... Eu vou falar, eu vou escrever. Eu ficava quieto, não, fica quieto. Não fala, não escreve, não responde. Porque assim, quando você responde um post, é uma coisa. Agora, quando eu respondo, irmão, cria um caos na terra. Sim ou não? Cria um caos na terra, é melhor não responder. Mas outro dia, eu me lembro que eu tinha um Facebook e uma moça da igreja escreveu assim, domingo, não tenho nada o que fazer. O que eu faço? Me dá uma sugestão. Eu coloquei, vai para a igreja. Nunca mais eu a vi. Eu não aguentei. Eu estou melancólica, não tenho o que fazer. Me dá uma sugestão. Vai para a igreja, minha filha. Então, quando a angústia, quando a melancolia, a tristeza, falta esperança. E há muita gente sem esperança no mundo hoje, né, irmãos? E sabe de uma coisa? Tudo, e principalmente a depressão, quando se fala sobre essas coisas, muitas vezes tudo tem que ver com o passado. Sim, infelizmente, tudo tem que ver com o passado. Porque ele diz assim, no Salmo que nós lemos, versículo 5, fico a pensar nos dias que se foram
e nos anos há muito passados. Nos anos passados. Isso é, começo a pensar sobre o passado, sobre as coisas que passaram. E a depressão muitas vezes é essa coisa do passado, esse peso, essa carga do passado sobre as nossas vidas. Quando nós já fomos perdoados, quando o Senhor já perdoou o nosso passado, quando Ele já se esqueceu dos nossos pecados, das nossas iniquidades, a gente fica carregando essas coisas na nossa vida, e isso se torna um peso. Um peso. Algumas pessoas têm um passado tão pesado, tão pesado, que ficam tentando carregar isso a sua vida inteira. E é como você carregar uma coisa por um tempo, você até aguenta, mas por muito tempo, ela se torna pesada demais, sim ou não? Se torna pesada demais. Eu estou tão feliz, porque eu não tenho mais aquele microfone pesado para usar aqui, porque pesava tanto em algum momento. Ele começava aqui e terminava aqui, porque eu já não aguentava segurar mais aquele peso, né? E é assim, agora estou incomodado um pouco aqui às vezes, mas tudo bem. Irmãos, algumas coisas, aquele que se sente sozinho, sente abandonado, frustrado, fica pensando no teu passado, sofrendo. Entenda uma coisa, você não está sozinho. Você é um filho de Deus. Você não está sozinho. Essa luta não é só sua, essa batalha não é só sua, ela é também do Senhor na sua vida. Ela também é de Cristo na sua vida. Você se sente abandonado, desprezado, desprezada, você não está sozinha, não está sozinho. O Senhor disse lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, na última parte do versículo diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isso é promessa de Deus, promessa de Deus. Você vai se deitar, eu estarei lá. Você vai se levantar de manhã, eu estarei lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. É um vale de sombra da morte, é um momento difícil, é trevas, é tribulação, é luta, mas o Senhor está comigo. Aleluia. Você não está sozinho. Você precisa continuar tendo esperança e confiança no Senhor. Esperança na sua palavra. Esperança, colocar a tua esperança na palavra de Deus. Não podemos perder a esperança. A esperança, irmãos, na vida do crente, ela não é a última que morre, ela não morre nunca. Porque o propósito da nossa fé é gerar esperança em nós. Como o texto que eu li de Romanos 8, 18. Romanos 8, 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta, ou será liberta, ou libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas em nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, irmãos, esperança. Quando você espera algo que você vê, isso não é esperança. Esperança justamente é esperar aquilo que você não vê. Mas a questão da esperança está no fato de que alguns creem que terão e outros não. E o que faz a diferença, sabe o que é? É a fé. Porque a fé justamente é a certeza das coisas que não se vê. Que não se vê. Então quem tem fé tem esperança. E tem uma esperança que é uma certeza absoluta de que aquilo que não vemos é nosso.
Aquilo que nós não vemos, nós teremos, receberemos e viveremos. Isso é fé. Como é bom ter fé. Então, irmãos, esperança na palavra de Deus. Nós temos a palavra. Se você quer ler uma passagem, um texto de esperança, leia Salmos, mas leia principalmente o Salmo 119. O Salmo 119. O Salmo 119 muitas vezes, várias vezes diz: Senhor, eu esperarei, eu confiarei, terei esperança nos teus preceitos, na tua palavra, nas tuas promessas. Salmo 119, 147 diz assim: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei minha esperança. Na tua palavra eu coloquei a minha esperança. A falta de esperança traz desespero. Mas agora, eu também vou pular e vou para o último ponto. Vou falar um pouco sobre a culpa. Porque a culpa é um problema na vida de muitas pessoas hoje. E também tem a ver com o passado. Hoje eu dizia que muitas vezes a criança, ela se sente culpada quando há um divórcio na família, quando os pais se separam. A criança, ela se sente muitas vezes culpada. Hoje pela manhã eu falava com um jovem, a gente conversava depois do culto e falava sobre isso. Os pais se separam e a criança pequena, ela não entende isso. Ela não entende. Ela fica confusa. Até o ponto que ela começa a ver as outras crianças com os pais. E ela não tem os seus pais. E isso começa a criar nela, sabe o quê? Uma culpa. Ela começa a achar que isso aconteceu por culpa dela. E aí, ela começa a crescer com essa culpa. E isso lhe faz tanto mal. E aí, decorrência disso, vem a insegurança, o medo, o temor. Irmãos, há uma culpa que é resultado do pecado. E há outra culpa que as pessoas querem colocar em nós. Por causa do nosso passado, olha o que você fez, olha o que você viveu. Olha as atitudes que você teve no seu passado. Existem pessoas que amam fazer isso. Ficar apontando o passado dos outros. Então nós vamos ter cuidado, porque nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ficar mostrando o passado das pessoas, porque Deus não faz isso. Deus jamais, irmãos, olha o que diz, Salmo 32, 1 e 2, assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Seus pecados apagados. Dos seus pecados, eu não me lembrarei mais, disse o Senhor. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Eles estão apagados. Então, a culpa gera um sentimento de que não podemos agradar a Deus, que não podemos agradar as pessoas, que nós não merecemos o seu amor, que nós não merecemos as suas bênçãos. Nós não merecemos as suas bênçãos. Pessoas que às vezes nem oram pedindo uma bênção de Deus porque creem que não merecem a bênção de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Realmente, nós não merecemos. Aliás, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus não é por merecimento, é por graça. Nós não merecemos, na verdade. Sim ou não, irmãos? Seja sincero com você mesmo. Você acha que você merece de Deus alguma coisa? Não merecemos. Mas Ele nos dá, Ele faz, Ele nos ama, Ele nos abençoa por causa da sua graça. Por causa da sua infinita graça. Não é por causa de nós, é por causa dele. Diga quem está ao seu lado, não é por causa de você, é por causa dele. Você pensava que você era bonito, né? Então, eu dei um conselho, e vou dar um conselho aos casais que estão aqui hoje. Preste atenção aos casais, preste bastante atenção. Não diga para ele nem para ela, a culpa é sua. Nunca diga isso. Nunca diga isso. A culpa é sua. Quando vocês estiverem bravos, porque isso acontece, né, irmãos? Às vezes a gente fica bravo um com o outro, tal, né?
nunca comece uma frase com você. Nunca. Porque você vai falar o que não deve. Se você começar uma frase com você, você vai dizer, você é culpado, você fez isso, você não faz aquilo, você é isso, você... Nunca diga, você é culpado, você é culpada. Não diga isso. Porque você está jogando a culpa sobre essa pessoa, e se fosse só isso, era lindo. Não é. O pior é que você está dizendo, eu sou bom, eu não tenho culpa nenhuma. O pior não é você dizer para a pessoa que ela é culpada. O pior é você achar que você não tem problema nenhum. Isso se chama o ego. E isso eu vou falar sobre a ira. Quando a gente se ira para proteger o nosso ego. Porque às vezes a gente esconde, a gente camufla muitas vezes a intenção de exaltar o nosso ego com ira, com raiva, e acusando o outro, apontando o dedo para o outro. Nunca diga, olha, eu já tratei com muitos casais da minha vida, né? E olha, já tratei com casais, a culpa é sua, porque você não quer ir para a igreja. Tá bom, vamos para a igreja. Aí ela vai para a igreja e o outro não vai. Era só acusação. Era só acusação, porque no final das contas, nem ela vai, nem ele vai. Mas o pior é dizer assim, que adianta você ir na igreja? Para que você vai na igreja? Você não muda. Você continua fazendo a mesma coisa, você continua do mesmo jeito. Para que você vai na igreja? Não faça isso, irmão. Porque eu já tive irmãs aqui chorando desesperadamente, porque dizia toda hora isso para o marido. Um dia ele falou, tá bom, eu não vou mais na igreja, e nunca mais foi. Nunca diga, porque se o torto, irmão, olha, se a coisa está torta, o único jeito de arrumar, onde é? Sim ou não? Aí você fala, para que você vai na igreja? Por que você continua desse jeito, fazendo essas coisas? Onde você vai encontrar a libertação, irmão? Outro dia alguém disse assim, apóstolo, é que você não acha que a gente devia falar para algumas pessoas? Porque todo domingo elas vão lá na frente receber oração. Eu falei, irmão, não diga nada. Tomara que todo mundo viesse na frente, todo domingo a receber oração. Tem problema nenhum. Eu me lembro que alguém disse assim, uma vez o pastor, antigamente ele dizia assim, pastor, você precisa falar com todo o apelo que o senhor faz para receber a Cristo, aquele irmão vai lá na frente. Ele entrega a vida dele para Jesus todo domingo. Isso não é possível. Por que não é possível, irmão? Quem sabe ele entrega a vida dele para Jesus no domingo e na segunda-feira ele perde tudo. Aí ele chega no domingo e já fala, perdi toda a minha salvação, tem que restaurar tudo de novo. Então, a igreja é um lugar, é uma comunidade terapêutica, é um lugar de cura, amém? Agora eu quero terminar falando sobre um problema que é comum a todos nós, irmãos. Porque, de certo modo, não é pecado, mas pode se tornar pecado, que é a ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Como é possível isso? Como é possível se irar e não pecar? Porque geralmente quem se ira, peca. A ira é um monstro dentro de nós, irmãos. Esse é meu exemplo que eu quero dar. Porque é assim, a ira assusta nós mesmos, sim ou não? A ira manifesta alguém que assusta nós mesmos. Já viu isso? Quando você diz assim, você faz e depois, quem era esse? Esse não era eu. Quantos já passaram por isso? Sim ou não, irmãos? Está no trânsito, o cara te fechou, você foi atrás, buzinou, xingou, falou abençoado. Aí depois você diz, por que eu fiz isso? Esse não era eu. Era assim. Continuou sendo você, irmão. O problema é que a ira, quando ela não é dominada e controlada, ela é pecado. A ira contra a injustiça, a ira contra o mal, a ira contra a mentira. A ira, em muitos momentos, ela é boa. Ela
sadia, sana, eu ia falar, né? Sana também, né? Não sei mais. Nós vamos entender uma coisa, Deus se ira. Deus se ira. A Bíblia fala sobre a ira de Deus, só que Deus separa a ofensa do ofensor, sempre. Ele separa a ofensa do ofensor. Ele nunca se ira contra o homem, ele se ira contra a vontade, a atitude, o caráter, a desobediência, o pecado na vida do homem. Se Deus se irasse contra nós, irmão, nós já estávamos mortos faz tempo. Nenhum de nós estava olhando um para o outro agora aqui não. Sim ou não? Porque nós somos... Sabe qual é o exemplo mais lindo que alguém deu a respeito do amor de Deus? Foi Billy Graham. Alguém perguntou para ele, eu não entendo. Ele falou assim, eu vou te explicar. Deus é tão grande, tão poderoso, que nós somos para Deus como uma formiguinha. Ele olha para nós somos... Sabe aquelas formiguinhas bem pequenininhas? Que você mata com a mão, assim, pum. Às vezes na minha mesa eu estou trabalhando, aparecem umas dessas aí, eu faço assim, pum. Acabou, morreu. Coitadinha. Aí, com Deus é assim. Deus é tão poderoso, irmão, e nós somos como uma formiguinha. Se você fala, Senhor, toca em mim. Se Ele tocar em você, adeus, você está morto. Sim ou não, irmãos? Senhor, toca na minha vida, pum, já era. Aí sabe o que Ele fez? Aí você diz, Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Senhor, toca na minha vida. Sabe o que Ele fez? Ele se tornou uma formiga. Aí Ele veio para te ajudar. Talvez seja essa mais linda explicação que a gente pode ter de um Deus que nos compreende e nos ama de tal maneira que deixou todo o seu poder, sua grandeza, para se tornar algo tão insignificante como nós, para nos amar, para nos curar, para nos libertar e nos salvar. Então, meus irmãos, vou te dizer uma coisa, olha, a Bíblia diz lá em Salmos 4:4, quando vocês ficarem irados, porque você vai ficar irado, não pequem. Não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Pausa. Esse versículo, ele tem um negócio, ele tem uma palavra que chama selar no meio, sabia? Que significa pausa, porque como é um salmo e ele era cantado, então é como numa partitura que tem uma pausa. Então você dá uma parada, você vem falando, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam, aquietem-se, pausa. Ofereçam sacrifícios, como Deus exige, e confiem no Senhor. Vou dizer uma coisa, irmãos, onde reside o pecado da ira, é quando, sabe qual o maior problema da ira, eu vou dizer qual é quando a gente é irado, e não reconhece, e o pior, a gente quer que todo mundo aceite a gente como a gente é. A gente é irado, agride todo mundo, ofende todo mundo, e nunca se arrepende, e nunca reconhece, e quer que todo mundo te ame a si mesmo. Lindo como você é. Bravinho, nervosinho, irritadinho. Né, irmão? Então, eu creio que só uma razão que me deixa bravo. Se você não quiser me ver bravo, não faça. É quando a gente está na igreja e as pessoas estão jogando papel no chão. As pessoas estão com negligência diante de Deus. Levanta na hora da palavra, conversa na palavra, fica no WhatsApp na hora da palavra. Isso me deixa, irmão. Sabe o que Jesus fez quando Ele chegou no templo com a vara e com o chicote mandou bala em todo mundo, porque Jesus está virado. Mas aí, quando viram Jesus fazer isso, se lembraram da palavra que diz, o zelo pela tua casa me consome. Jesus estava bravo. E ele, irmão, saiu chutando todo mundo, derrubando mesa. Olha, foi gente correndo, voou pena para todo lado. Mas era uma ira justa, santa, por causa da maldade, do pecado, da negligência com a casa de Deus, com as coisas de Deus, irmãos.
Vou dizer uma coisa para você. A gente canta um cântico que no momento que a gente diz assim, quando você está... às vezes eu não consigo nem dizer você para Deus. Eu acho que no meio do grupo, hoje está muito assim, né? Ó Deus, você é meu chapa, meu camarada e tudo. E a gente banaliza, sim ou não? Vocês não acham, irmãos? Que é uma banalidade de algo que é sagrado, que é santo, sim ou não? Eu acho assim, irmãos, eu fui criado de tal maneira que eu não consigo chamar uma pessoa mais velha que eu de você. Eu nunca chamei meu sogro de você. Tem gente que chama meu sogro de Horizonte, eu nunca fiz isso. Primeiro, que a gente tem o recurso do irmão, né? Irmão Horizonte. Ele chama Horizonte, viu, irmãos? Não se assustem. E eu digo irmão Horizonte, o Senhor, eu sempre tratei ele com respeito. E sabe o que é a pior coisa para mim? É ouvir o meu Horizonte me chamar de Senhor. Aí eu falei, meu Horizonte, pelo amor de Deus, não me chama de Senhor. Ele falou, não, eu não te chamo de Senhor por causa da sua idade, eu te chamo de Senhor por causa da sua autoridade. Pá. Sim ou não? Eu não te chamo de Senhor por causa da sua idade, eu te chamo de Senhor por causa da sua autoridade. E às vezes a gente fica, o Senhor é meu amigo, meu chapa, meu camarada. Irmão, desculpem, mas nessa eu estou velho. Nessa eu estou mais quadrado que qualquer outra coisa. Embora eu acho que não seja errado, eu penso assim, quando a gente conversou sobre isso, gerou uma discussão, eu disse, tá bom. Eu entendo que não seja errado, mas eu entendo que quando a gente está no grupo, no coletivo, na igreja, a gente deve tratar Ele como Senhor. E quando a gente estiver sozinho com Ele, aí a gente pode, né, ter aquela intimidade com Ele. Mas quando estamos diante dos outros, nós precisamos chamá-lo de Senhor, principalmente por causa dos outros. Antigamente os reis, irmãos, eram tão respeitados. Os reis, quando alguém chegava, por exemplo, o rei, tinha gente que só conseguia chegar perto do rei uma vez por ano. E para isso acontecer, tinha que se tomar banho inteiro, se perfumar inteiro, se vestir inteiro, para se apresentar diante do rei. Tinha todo um ritual, não se podia se apresentar diante do rei de qualquer maneira. Ele é nosso rei, irmãos. Ele é nosso Senhor. Tá bom, nós temos liberdade, mas Ele é Senhor na nossa vida. Amém? E nós temos que manter uma posição de cuidado. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que a ira é um fruto da carne do homem, que pode ser controlado, dominado pelo Espírito Santo. Devemos entregar nossa vida ao Espírito Santo. A única forma de vencermos a ira é ser cheio do Espírito de Deus. A palavra ira lá em Gálatas capítulo 119, que é uma das obras da carne, é a palavra thumos, que sabe o que significa? Que fala de um gênio explosivo, de um gênio que explode, expressa um fogo ardente, do mau gênio que explode, incendeia com palavras, com ações violentas, e sabe de uma coisa? E logo depois se apaga. Explode, incendeia, espalha o fogo, veneno, e depois se apaga. E tem gente que por temperamento, irmão, é assim, né? Explode, fala, incendeia, taca fogo em todo mundo, terminou, é como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus, aleluia, meu irmão amado. Em momentos assim, irmãos, em momentos de explosão, de ira, a gente pode cometer coisas bobas ou coisas terríveis. Coisas bobas como chutar a parede, por exemplo. Está nervoso, bof, quebra o dedo, quebra o pé. Depois se arrepende, né? Mas fez, porque está virado. Isso quando pega o celular e joga na parede. Está nervoso, outro dia, irmão, eu estava tentando falar uma coisa importante, e o celular não funcionava, eu começava e cortava, e eu vou tirar esse celular lá na rua. Aí eu segurei, não, segura, porque se eu jogar eu não tenho dinheiro para comprar outro. Mas tem gente que faz isso, faz ou não faz, irmão? Joga o celular na parede, depois fica sem celular. A gente faz essas coisas bobas quando está irado, mas
Muitas vezes tem pessoas que quando se iram, mata outro. Mata outro. Então, meus irmãos, lembra de Pedro? Quando cortou a orelha do soldado? Puf, cortou a orelha do cara. Mano, não foi uma coisa simples. Ele cortou, arrancou a orelha do cara fora. Aí Jesus pacientemente foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. E ficou, irmãos. E não tinha nem Durepox naquela época, não. Como que é? Super Bonder, não tinha naquela época. Super Bonder é mais moderna, né, irmão? Quando eu era criança, eu me lembro, o meu pai era uma figura, irmão. O meu pai, tudo ele colocava Durepox. Então, nos canos de casa, em vários lugares, tinha aquela pelota assim. E na torneira, quando estava vazando, ele colocava um lenço assim, amarrava. E parecia alguém com dor de dente. Eu quero terminar dizendo para você que quando o Espírito age em nós, o fruto do Espírito é a mansidão, é o domínio próprio. Amém, irmãos? Há tanto que eu queria falar, eu pulei um monte de coisa, mas eu quero terminar dizendo que há 3 feridas emocionais da infância que quase todo adulto tem que batalhar com elas. Quase todo adulto. Primeiro, é o medo do abandono e da traição. Crianças que foram rejeitadas, que foram abandonadas, que sofreram ausência, que sofreram repressão. Cresce um adulto sempre com medo do abandono, da traição. Sempre acha que está traindo. E os ciúmes, por exemplo, que também é uma das obras da carne, tem a ver com isso. Tem a ver com a insegurança de ser traído, de sofrer traição. Não confia em ninguém. Não confia em ninguém. O cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça, né, irmão? Então, as pessoas têm medo quando elas sofrem algum tipo de traição. A sensação de não ser capaz, essa é outra, de não ser capaz, porque você teve um pai ou alguém que cuidou de você, ou que dizia que você era inútil, que você não sabia fazer as coisas, que você não faz nada direito, ou que te protegeu demais. É o amor da gorila, sabia, irmão? Conhece o amor de gorila? A gorila, ela ama tanto seu bebê, que ela agarra e aperta e mata. Sufoca e mata. Isso acontece muito, porque ela é muito forte. Mas ela é amor. Ela ama tanto aquela coisinha feinha, né, irmão? Aí ela abraça, agarra, aperta e mata. Aí, ela não percebe, ou percebe, mas não quer abandonar. Aí ela fica andando com aquele corpo morto para cima e para baixo, segurando e cuidando até se desfazer tudo. E às vezes nós pais fazemos com nossos filhos. A gente agarra tanto, abraça, aperta tanto, cuida tanto, não deixa fazer nada, sufoca tanto. E depois cresce com essa sensação de não ser capaz de fazer nada. E, em terceiro lugar, a obrigação de agradar. Que é a culpa gerada pelo amor condicional, pela exigência desmedida ou por aquele amor condicional. Se você faz bem as coisas, eu te amo. Se você faz mal as coisas, eu não gosto de você. Você é mau. Eu tive um pai muito rígido, irmãos. Era muito rígido. Além dos problemas legais que eu já contei aqui, né? Negócio que a televisão era do diabo, jogar bola era do diabo. Uma vez ele pegou jogando bola, me deu uma surra de cabo de vassoura. Tirou a vassoura assim, o cabo, e pá. Porque eu estava jogando bola. Além de tudo isso, né, era um pai que às vezes ele corrigia de modo, às vezes, inadequado. Por exemplo, a gente tinha uma pasta única, lembra da pasta única? Que você vinha com todos os seus trabalhinhos, né? Ele sentava e ele ia virando as páginas, com a cinta na mão. Nota baixa, pá! Nota alta, pulava, não dizia nada. E isso é ruim, sim ou não? O que ele deveria fazer? Olha, parabéns, um abraço e um beijo. Não. Nota baixa, pá.
nota alta, virou a página. Não pode fazer isso. Poderia ter corrigido, mas também poderia ter elogiado. E dito, aqui você fez bem. Aqui olha, você arrebentou, meu filho, te abraço e beijo. E aí você cria um equilíbrio, mas quando você corrige quando erra e não elogia quando acerta, você cria esse sentimento de culpa tão grande. E aí eu cresci com esse sentimento de que eu precisava agradar todo mundo. Então, às vezes eu era palhaço para agradar todo mundo. Porque eu queria ser o centro das atenções, e então eu fazia palhaçada. Aí um dia alguém perguntou, apóstolo, você era tão engraçado antigamente, por que você não é mais? Porque o Senhor me curou. Porque antes eu precisava que todo mundo desse atenção para mim, que todo mundo me achasse lindo. Hoje eu já não me preocupo tanto com isso. O Senhor me curou. O Senhor quer nos curar dessas coisas, irmãos, e cuidar de nós. Sejamos pessoas livres e libertas pelo poder do Senhor, pelo poder do seu Espírito, livres da culpa, da depressão, do medo, da insegurança, da ira. Quantos creem que o Senhor pode fazê-lo? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Hoje pela manhã, nós oramos aqui por vários irmãos. Oramos por pessoas que... E quando essas pessoas vieram, a gente percebeu quanto essas pessoas precisavam daquele momento de amor, de abraço, de oração. Porque tinha pessoas que estavam com problemas, com temores, com medo, com frustrações. Pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam se livrar do passado, não permitir mais que o passado, o Senhor disse na sua palavra, dos teus pecados e das tuas iniquidades, eu não me lembrarei mais. Não importa se as pessoas ficam te acusando, o Senhor já abandonou, o Senhor já esqueceu, irmão, o Senhor já não se lembra mais. Às vezes você fica assim, ai Senhor, olha o que eu fiz, olha o que eu vivi, Senhor, eu fiz isso e aquilo, Senhor me perdoe. O Senhor olha para você, filho, do que você está falando? Eu não sei do que você está falando, eu não me lembro de nada disso, eu já esqueci tudo isso. Amém, irmãos? Mas às vezes a gente fica remoendo, e perdemos a oportunidade de ser perdoados pelo Senhor. Então nós vamos orar, aí no seu lugar, feche seus olhos, irmãos, para você não se distrair com ninguém, para você ficar focado. Às vezes a gente tem movimento, alguma coisa distrai, fica firme aí. E se você quiser também, hoje pela manhã, eu sei que é um momento de profunda resistência, porque às vezes as pessoas, sabe, eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil tomar remédio do que crer no poder da oração. Hoje eu dizia pela manhã, às vezes as pessoas, elas tomam remédio para dormir, tomam ansiolítico, tomam antidepressivo, porque é mais fácil do que crer no poder da oração. Então, antigamente eu poderia dizer que tudo isso é errado, tudo isso, hoje eu não digo nada disso, irmãos, porque é uma realidade. Mas ainda eu continuo crendo que Deus pode te libertar de todas essas coisas. Amém? Há muitas pessoas hoje que não conseguem dormir. Não conseguem dormir. A ansiedade, as preocupações, né? Deita e fica, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. E se você, irmão, é uma pessoa que você vai dormir, você fica pensando, isso é ansiedade. Isso não é bom. E nós vamos orar por você. E se você quiser receber, se você quer que oremos, nós vamos orar. Oramos pelos nossos irmãos. Eu tive que ser tratado, né, irmão? Alguém teve que orar por mim, para que o Senhor me curasse da culpa que eu tinha. Alguém teve que ministrar na minha vida, alguém me abraçou e ficou orando por mim muito tempo. E eu senti o Senhor me libertando daquele sentimento de culpa que eu tinha na minha vida. E talvez o Senhor tenha que fazer isso na tua vida hoje.
Você quer que oremos por você? Vem aqui à frente rapidamente, nós vamos orar por você. Vamos orar pela tua vida. Amém. Gente corajosa, gente que quer de Deus essa cura. Gente que quer de Deus esse milagre. Gente que não quer depender de nada, apenas do Senhor na tua vida, das promessas, da palavra de Deus na sua vida. Isso pode vir mesmo, irmão, não tenha medo não. Se você tem insônia, você não consegue dormir, você não consegue ter paz, se você sabe que você precisa desse controle do Espírito na tua vida, nós vamos orar por você, para que a partir de hoje você saia daqui essa pessoa transformada, essa pessoa curada, essa pessoa liberta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vocês estão felizes de ver o que Deus está fazendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que nós oremos por esses irmãos. Quero que nós levantemos um clamor pelas suas vidas. Você também pode ir orando pela tua casa. Você diga assim: Senhor, você está aí com a sua esposa, seu esposo, você está aí sozinha, mas você está aí com seus filhos, sozinho, mas está aí com alguém da sua casa. Ore. Porque o Senhor está contigo. Alguém pode te abandonar, irmão, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Alguém pode te deixar te abandonar, mas o Senhor nunca vai fazer isso. O Senhor está do seu lado. O Senhor está contigo sempre. E muitas vezes o Senhor, irmãos, quando você perde um amigo, Ele é seu amigo. Quando você perde o marido, Ele é seu marido. Quando você perde a esposa, Ele é sua esposa. Quando você perde um filho, Ele é seu filho. Quando você perde um pai, Ele é seu pai. E é assim, porque Deus é tudo. E nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Eu entendo vocês, imagine o Senhor. Se eu sou capaz de entender vocês, imagine o nosso Deus. Então nós vamos orar por eles, amém? Venham, pastores, vamos orar, profetas, vamos orar por esses irmãos. Ore, abrace, ministre paternidade, ministre amor de Deus. Ok, irmãos? Ministre essa paternidade de Deus, o amor do Senhor. Abraça com o abraço de Deus. Abraça com o abraço do Senhor. Quando você terminar de orar, abraça esse irmão. E Deus vai amá-lo através da sua vida, e o Senhor vai libertá-lo através da sua vida. Enquanto isso, aí no seu lugar, irmão, ore comigo, ore pela sua casa, pela sua família, ore com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos. Diga: Senhor, traz paz na minha casa, traz paz no meu casamento, traz paz no meu relacionamento, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, dá-nos sabedoria para cuidar dos nossos filhos, para ensinar os nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Toca na vida dessas pessoas agora, traz a tua cura. Muitos são jovens, Senhor, precisam dessa cura do Senhor nas suas vidas, precisam do amor do Senhor, do consolo, da libertação, da cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Recebe aí no seu lugar também, meu irmão, a paz do Senhor na tua vida. E Senhor, eu quero a tua paz. Eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua paz. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu próprio agir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
Espírito sobre a caminho e reina. O Espírito sobre a carne. Aleluia. Amém. Eu creio muito que o Senhor nos está curando, irmãos. O Senhor está curando os nossos filhos. Que o Senhor está nos mantendo livre num mundo difícil, num mundo oprimido. O Senhor está trazendo paz ao nosso coração. Amém. Você vai ter uma semana abençoada de Deus na sua vida. Mas antes, aí em pé como você está, eu quero compartilhar com você. Terça-feira nós estaremos viajando, minha querida esposa e eu, para Moçambique. Terça-feira à noite, viajamos toda a noite. Chegamos em Joanesburgo pela manhã. Joanesburgo vamos para Maputo. E precisamos muito das orações de vocês. Principalmente porque eu tenho andado um período de muito cansaço. Muitas viagens. A gente chega, eu tenho que ir para Belém do Pará. Depois chego, eu teria que ir para Sergipe. E eu não estou aguentando, sinceramente. Precisamos muito dessas orações, porque Moçambique é um lugar muito pobre, os países com muita necessidade, é um país muito pobre, é uma cultura muito diferente da nossa, irmãos. Embora sejam pessoas extremamente amorosas e amam a Deus. Nós vamos ter um congresso de 3 dias, mas são 3 dias de verdade, irmão. 3 dias das 9 da manhã às 5 da tarde. Canta, ora, palavra. Canta, ora, palavra. Canta, ora, palavra. Canta, ora, palavra. Se você pregar 2 horas, eles ficam ouvindo, dão glória a Deus, aleluia. Ninguém levanta, ninguém sai. E eles pedem mais. Então, nós precisamos ir preparados, cheios. E o pastor me disse a mim: apóstolo, eu quero que vocês preguem sobre o chamado de Deus. Porque eu quero que Deus chame muita gente para servi-lo, para ser servos de Deus, missionários, pastores. Eu disse: glória a Deus. Então, é um povo apaixonante na sua adoração, mas é gente muito necessitada e gente muito pobre. Gente que não se alimenta, não come direito, não se veste direito. A melhor roupa que eles têm é a roupa que eles usam para ir para a igreja. Os irmãos sempre estão de gravata e terno. Não combina camisa, não combina com terno, gravata, porque não tem como combinar, né, irmão? Como a gente que se veste lindo, camisa azul, calça azul, gravatinha linda, não tem isso. É rosa, vermelho, com roxo, com preto, com branco, né? Porque é tudo que eles têm, é o melhor que eles têm. E o melhor que eles têm, eles vão na igreja todo domingo aquilo. Eles se vestem com o melhor que tem para adorar a Deus. E adoram a Deus no meio da terra, no meio do pó, no meio da areia. Quando tem que ajoelhar, com terno e tudo, se ajoelha no barro, na areia. É gente extraordinária. Então precisamos das orações de vocês. E hoje, agora, esse envelope vermelho que tem aí, durante 3 domingos, a igreja se propôs a tirar uma oferta especial cada domingo para o projeto lá em Moçambique. E graças a Deus o Senhor tem abençoado muito, as igrejas estão apoiando. Só para a construção do projeto, para o arquiteto que vai começar a construção do centro de capacitação ministerial, eu vou ter que dar $3.000. Mas Deus já providenciou tudo. Deus já deu tudo, irmãos. Já temos os recursos para pagar os arquitetos, para começar a comprar. E eu vou me reunir, tenho que pagar um processo para a gente poder já ter como se for um registro, porque assim vamos abrir uma conta bancária para Grace, Moçambique, para a gente já poder fazer todos esses trâmites, documentação. Vou me reunir com a diretoria, para a gente poder já elaborar planos. Então Deus realmente é muito trabalho, mas nós estamos felizes de poder servir aqueles irmãos tão humildes, tão simples, né? Alguém diz assim: irmão, apóstolo, eu não teria, eu não gostaria de ir nunca.
Eu não iria de forma nenhuma num lugar assim. Eu falei assim, eu também não, irmão. Mas eu vou. Porque Deus me ama. Porque Deus me enche de amor por aquelas pessoas. E é por isso que eu vou. Eu gostaria de ir para um hotel 5 estrelas, né, irmão? Quem não gostaria, né? Mas não. A gente vai onde Deus nos manda e a gente vai com alegria, com amor. Não é verdade? E sabe de uma coisa? Eu não iria para outro lugar nenhum. Se você falasse escolher, se você quer ir para onde? Para Europa, para tal lugar? Eu falei, não, eu quero ir para Moçambique, eu quero estar lá com aquela gente. Porque sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia assim, às vezes é melhor no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa, sim ou não? Quando eu vou nesses lugares tão difíceis, eu aprendo demais. Uma das coisas que eu aprendo é nunca reclamar de nada. Porque quando você vai para Moçambique, irmãos, uma das lições maiores que você aprende da sua vida é nunca mais reclamar do que você não tem. Nunca mais você vai reclamar. Seria excelente que cada um de nós pudesse fazer uma viagemzinha a Moçambique com os nossos filhos. Olha, eles voltariam, irmãos, lindos, 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 perfeitos. Nunca mais eles iam reclamar de nada na vida. Ao ver aquelas crianças andando tudo esfarrapada, suja, sem comer, sem se alimentar, olhando para você, né? Dizendo para assim, me leva com você, me leva para sua casa. Quantas crianças agarravam na minha perna e diziam assim, me leva com você, me leva para sua casa. É duro, mas é bom, porque a gente aprende que eles, quando adoram ao Senhor, eles são super felizes. Para eles, meu irmão, não tem nada. Quando eles estão adorando ao Senhor, não tem nada, nada, nada. Eles têm Jesus, eles têm alegria, eles estão sempre sorrindo, sempre é sorriso, sempre estão sorrindo, sempre, 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 né? Mas é um povo muito humilde e muito, às vezes, irmãos, quando no começo eu aprendi, eles quando vêm, eles se sentem tão inferiorizados às vezes a nós, que quando eles vêm, eles se inclinam. Então eu aprendi uma coisa, eu falei, não vou deixar nunca ninguém se inclinar diante de mim. Quando ele vem querer se inclinar, eu vou e agarro e abraço, e aperto, e não deixo se inclinar de jeito nenhum, né? Porque você não é inferior a mim, ao contrário, eu quero dizer que você é mais feliz do que eu, porque eu, se tirarem algumas coisas de mim, eu vou ficar triste, mas você não tem nada e é feliz, sim ou não, irmãos? Então que você prepare, essa é a última oferta que nós vamos tirar, nesses 3 domingos, se nós propusermos tirar a oferta, especial para o projeto em Moçambique. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, porque vocês foram uma bênção. Olha, as ofertas que nós tiramos foram uma bênção. Essa igreja, irmãos, é extraordinária essa igreja. Essa é uma igreja missionária mesmo, é uma igreja muito abençoada, mais do que você imagina, viu? Nós agradecemos de todo o coração. Vou pedir que a profetisa venha aqui, os pastores vão orar por nós, e nós terminamos. Queria te convidar a você fechar seus olhos, estender as tuas mãos, e nós vamos orar como igreja, abençoando e guardando, e que o Senhor tenha um tempo especial na vida deles como ministério, e que muitas vidas ali sejam tratadas, e que possa esse trabalho todo ser disseminado na África. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com a tua sabedoria, com a tua graça, com os teus anjos cercando, Senhor, de tudo aquilo que possa ser contrário, Senhor, ao propósito de expandir ali a tua palavra, Senhor. Nós como igreja queremos cobrir, Senhor, e enviá-los debaixo da tua paz, Senhor, da tua graça, Senhor. Pai, que as vidas ali na África, Senhor, dos mais variados países, possam receber a palavra, e que esse propósito, Senhor, que para que toda a criação, a construção do centro de capacitação, Senhor, realmente seja levado a cabo de uma forma especial, Senhor. Prover recursos de todos os lugares, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor cerque teus filhos com os teus anjos, e também cubra-os com o sangue de Jesus Cristo, Senhor. Que haja ali, Senhor, a tua palavra totalmente penetrante, Senhor, para que vidas sejam salvas. Os guarda, Senhor, ser com eles durante todo o trajeto, nos lugares que eles tiverem que percorrer, nas reuniões com os pastores, Senhor, e que em todos os momentos
essas vidas possam sentir o amor de Cristo Centro Obrigado, Pirituba, Jesus. Senhor, Obrigado, por aqueles Senhor. que estão ali, Senhor. Sim, meu Deus. É o que nós oramos e pedimos no nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus. Você pode trazer a tua Aleluia. oferta e nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. É tempo de adorar com paixão. É tempo de sua justiça fluir. É tempo de adorar com paixão. É tempo de sua justiça fluir. Exaltamos Deus em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és digno. É tempo de adorar com paixão. É tempo de sua justiça fluir, fluir. Exaltamos Deus em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és digno. Te exaltamos Deus em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és digno. Você está feliz nessa noite? Dá um brado de alegria! Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és digno. Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és digno. Te exaltamos, Deus, em espírito e em verdade. Só tu és santo, só tu és Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor.